Então, nosso encontro de hoje, nosso grupo de estudos de direitos humanos e globalização, e nós temos aqui a honra de contarmos com a querida Verônica, que vai nos brindar aí com alguns aspectos relacionados às suas pesquisas, envolvendo o tema Business and Human Rights. Então, a palavra é tua, eu não vou tomar mais teu tempo de exposição, fica bem à vontade, o pessoal é bem legal, bem participativo, então é uma honra para nós, um prazer, aqui o meu querido, grande amigo Bruno, que me recomendou aqui a participação da Verônica, me falou muito bem dela, e o Bruno é um cara brilhante, então qualquer coisa vinda dele, é algo que eu de pronto, tá aí, chegou, tá aí, que bom que pode participar conosco, Bruno, fico feliz. Tava falando mal de ti aqui, tá? Então, o Bruno comentou da Verônica, então eu consegui aqui, comentei sobre esse tema com o grupo, o que eles achavam de nós termos uma aula sobre isso, e unissonamente todos acharam um tema interessante, então cá estamos para ouvirmos a tua fala, fica bem à vontade, a palavra é tua. Bom, gente, tudo bem? Meu nome é Verônica, eu tô fazendo meu PhD na Áustria, na Central European University, mas eu sou bacharel pela URGS. E eu vou falar para vocês esse tema aqui, ele não é exatamente o tema da minha da minha tese, mas eu tive que estudar bastante isso para ter a base do entendimento para poder construir. E eu fiz diversas leituras, e daí eu decidi resumir para vocês as leituras, e vou colocar ali no meu primeiro slide, deixa eu ver aqui. Esses aqui são os textos que eu vou estar dando uma falada sobre hoje. Em especial, se alguém tiver interesse, eu recomendo muito o Just Business, do John Ruggie. É um livro muito bom e ele é bem fácil de ler, então, assim, uma leitura bem agradável, ele é meio autobiográfico. E eu vou passar por uns casos. Daí, basicamente, o que a gente vai estar discutindo é como é que a gente lida com multinacionais e as atuações das multinacionais, quem elas afetam, quem é que está responsável por regular elas e quais são os buracos legislativos que criam problemas de abusos de direitos humanos. Então, esse vai ser basicamente o framing da aula. Eu vou começar primeiro com os problemas, e daí depois a gente vai partir para algumas legislações que já foram feitas e as críticas de por que elas funcionam ou não funcionam, qual foi a mentalidade por trás delas, e daí a gente vai ver uns casos para aplicar. Os slides, eles estão meio carregados de texto. Alguns eu vou dar uma lida, mas eu vou tentar não me manter muito neles. Mas, no geral, eu faço meus slides assim para que eu possa mandar para vocês depois, e daí vocês possam dar uma lida, porque no geral, quando eu recebo uns slides que estão 5 palavras, eu esqueci já do que foi falado, então eu faço eles carregadinhos de texto para não se incomodem. Tá, então a gente vai começar a falar que quem são as pessoas que são afetadas quando empresas multinacionais interferem com direitos humanos? São os funcionários, isso inclui direito trabalhista, são os consumidores, direitos do consumidor, os fornecedores, que daí a gente vai entrar em direito empresarial, falências, as comunidades, no geral, onde as empresas se estabelecem, isso eu acho que é o que mais afeta, assim, ó, no livro do Ruggie, acho que ele fala que isso é 65% das violações de direitos humanos em relação às comunidades, e os governos, que é o que causa, na real, a maior disparidade na habilidade de remediar problemas de direitos humanos. Daí os desafios que hoje em dia nós temos é que as empresas elas têm um grande poder econômico, político, social, e tem o fato de que algumas multinacionais, hoje em dia as corporações chegam a ter 500 empresas dentro delas, e elas têm às vezes vastamente mais poder econômico do que os estados que elas se situam, o que torna quase impossível que o estado faça qualquer tipo de remediação efetiva, sendo que a empresa tem mais capital do que qualquer coisa que eles poderiam estruturar, mesmo que funcional. Isso é o caso que acontece bastante no Brasil também, o caso das Marianas envolve bastante isso. E também tem o fato de que no mundo globalizado, a soberania do Estado tem sido erodida, que com privatização a gente cria uma fotoestrutura, e o fato de que as empresas internacionais trazem tanto lucro para os estados que sediam elas, cria uma competição, e essa competição para manter investimentos internacionais deprecia a legislação, no sentido de ela ser uma legislação efetiva e segura.
nos standards que deveria ser. E também tem a fragmentação das cadeias de produção, o que torna a regulação difícil, que é o que dá muito na mídia, das empresas americanas movendo as CGIs dela para países do Sudeste Asiático e não mantendo tanto os mesmos padrões que elas manteriam se elas estivessem sediadas nos Estados Unidos. Isso é um exemplo de fragmentação de cadeia de produção. Então, em relação aos obstáculos à responsabilidade, eu acho que eu divido, pelo menos pessoalmente, em 3 níveis diferentes. O primeiro nível é em direito corporativo. Então, eu não sei se vocês já tiveram cadeira disso, se você tem alguma experiência, mas se uma empresa ela é publicly traded, é uma empresa pública, a motivação das ações da empresa tem que ser para o benefício e para o lucro dos shareholders. Então, mesmo que uma empresa tenha, por exemplo, tentado fazer uma política mais agradável para os stakeholders, que são as pessoas que trabalham na empresa, os consumidores, isso pode dar problema quando tem as reuniões acionárias da banca, as reuniões da empresa com o CEO, CFO, e isso pode ocasionar, inclusive, em retiradas de CEO, se eles tomam qualquer decisão que não tem um viés de maximizar lucro. Hoje em dia, acho que nos últimos 5 anos, tem umas políticas diferentes que as empresas podem escolher, falando que elas são empresas ecológicas, por exemplo, acho que a Natura fez isso, e daí elas podem tomar algumas políticas que não são completamente voltadas para o lucro, que elas causam algum tipo de extra custo de produção, mas continuam mantendo a estrutura corporativa do topo. Daí, no outro nível, nós temos os problemas da soberania do Estado, que é basicamente que o Estado ele não tem estrutura o suficiente para poder remediar, que existem disfunções nas políticas de regulamentação das empresas, por exemplo, que isso aí é a falta de estrutura do Estado, e que alguns estados não permitem a perfuração do véu, no caso, para poder responsabilizar os diretores das empresas. E o problema de jurisdição extraterritorialidade, que é basicamente quando uma empresa multinacional é sediada em um estado, daí ela comete algumas ações, e algumas ações que violam direitos humanos, e as vítimas não têm como retornar e também não têm acesso no estado. Ou às vezes, mesmo no caso da ICJ, da International Court of Justice, tem 2 estados que estão brigando por ações de uma certa empresa, e daí o estado que é sede da empresa é quem tem a jurisdição para poder efetuar controle, passar multas, executar judicialmente, mas o estado se recusa. Então, são nesses 3 campos, assim, dentro das empresas, nos países e a soberania, e internacionalmente os conflitos de jurisdição, que a gente vai dividir. E para ilustrar isso, eu trago para você um caso bem famoso, Chandler versus Cape. Então, o Sr. Chandler ele foi empregado de uma subsidiária da Cape entre 59 e 62. Daí, anos depois, em 2017, ele descobriu que ele tinha asbestose. Ele teve várias dívidas hospitalares, isso é no Reino Unido, e a subsidiária não existia mais para ele ter o direito de retorno. Daí ele moveu uma ação contra a Cape, que é a empresa mãe, alegando a violação do duty of care, do dever de cuidado, mas eles negaram o duty of care dos funcionários da subsidiária, falando que que o véu estava cobrindo eles e que eles não teriam como saber e não eram responsáveis pelas ações da subsidiária. Contudo, daí nesse caso, se vocês leem os julgamentos, a empresa mãe, na realidade, a Cape, ela tinha todo um departamento de controle de segurança e eles realizavam esses cheques de segurança na Cape, mas não na subsidiária. Mas o processo era o mesmo. Daí aqui foi criado no Reino Unido o teste triplo, que eles utilizaram, que foi de previsibilidade, proximidade e razoabilidade. E a Cape basicamente se defendeu em proximidade e razoabilidade, falando que eles não tinham proximidade com a empresa, mesmo que o fato conhecido que fosse exatamente o mesmo processo nas duas. Daí o tribunal decidiu que a Cape passava nesse teste e que tinha conhecimento das condições, devido à contratação do time deles para fazer o sistema de segurança. E esse foi o primeiro caso em que uma empresa mãe foi responsabilizada pelas ações da sua subsidiária. E quando eu entrei em contato com esse conteúdo, isso me surpreendeu bastante, porque 2017,
agora para nós parece um conceito tão óbvio, digamos, quando temos nossas leituras, mas em 2007, primeiro caso. E aqui dá para ver bem o problema que é, por exemplo, do direito corporativo, da empresa que não coloca os stakeholders em centro, mas sim seus shareholders. E aqui a gente vê a dificuldade da infraestrutura do Estado em criar legislação que fosse positiva em resolver um conflito desses, que parece ser um negócio tão óbvio, que o judiciário teve que intervir. E daí, hoje em dia, no caso, no Reino Unido, eles inclusive têm uma legislação chamada Supply Chain Management, que basicamente, voluntariamente, pede para que as empresas britânicas não só cuidem das suas empresas mãe-sede, mas de todo o processo de cadeia de produção e das suas subsidiárias, e mandem reports anuais sobre o estado dos direitos humanos e dos direitos trabalhistas nas suas cadeias de produção. E esse foi o caso que foi meio que raiz desse desenvolvimento de política pública. Então, em relação às medidas, da década de 70 para cá, quando a globalização realmente se tornou bem em maior escala, tiveram tentativas de realizar tanto soft law quanto hard law. Em hard law, teve falhas. Até hoje não tem um tratado vinculativo internacional que trate de violação de direitos humanos e que inclua atividades de empresas. Inclusive, na ICC, International Criminal Court, as empresas não são consideradas como jurisdição para ser parte. Ô, Verônica, deixa eu só te comentar Claro. rapidamente aqui, só que a gente tem um monte de... Alguns integrantes do grupo são de semestres bem iniciais, Uhum. mesmo assim, mesmo não sendo semestres iniciais, é uma terminologia bastante técnica do direito internacional, soft law e hard law, né? Então, só para deixar todo mundo a par, hard law seria tratados internacionais que têm um vínculo jurídico expresso, né? O país vai lá, se compromete perante aquele grupo de países, perante a comunidade internacional, como se aquele tratado, esse documento internacional, fosse valer como uma normativa, um compromisso internacional, podendo ser responsabilizado do ponto de vista jurídico. O que se entende por soft law seriam mais elementos ligados a agendas internacionais, seriam pronunciamentos, medidas, elementos ligados aí a uma expectativa de conduta que não faz valer como uma normativa internacional. Então, hard law seria no sentido de exigível do ponto de vista normativo, jurídico, né? E soft law seriam mais elementos assim que podem ser utilizados como uma certa pressão política, mas não necessariamente com elementos vinculativos do ponto de vista jurídico, né? Uhum. Nesse caso específico do contexto aqui, esses 3 instrumentos que a gente vai dar uma passada rápida. Se vocês quiserem mais informação, um dos meus artigos ali cobre exatamente, recomendo bastante. Eles são mais como uns guias de comportamento e de boas maneiras. Então, não é nem no caso específico das empresas, porque é muito difícil tu conseguir comprometer iniciativa privada, especialmente iniciativa privada que gira o tamanho de capital que as empresas giram. No geral, é bem voluntário, assim. Bem voluntário no sentido de que mesmo quando um estado pega esses guias e tenta implementar numa legislação nacional, não tem nem multa. Isso é bem, bem voluntário. Mas a gente vai passar por lá. E vocês vão entender bem, mano. Então, a gente vai começar pelo... A ONU, na realidade, tem vários. Tem várias guias, vários tratados de princípio, várias convenções, e eu vou meio que falar do Guiding Principles aqui, porque ele foi o que... os princípios guiadores, eles vêm de um crescimento desde a Convenção de Estocolmo, em tentar influenciar mais, porque, por exemplo, assim, na Convenção de Estocolmo, de 72, as responsabilidades eram mais dos países. E naquela época era considerado isso, que a responsabilidade por direitos humanos e direitos ambientais, que muitas vezes vem junto, é dos países, é uma questão de soberania. Daí, no Rio, quando eles foram celebrar os 20 anos, eles incluíram as empresas como participantes ativos de qualquer tentativa de mudança, porque começaram a perceber
que as empresas do tamanho que elas estavam, elas tinham que ser incluídas. Não havia mais como tu esperar que um Estado conseguisse controlar a atuação das empresas. Então, os Guiding Principles, eles são 10 princípios, e desses 10 princípios, 2 são de direitos humanos, o primeiro e o segundo, e eles são bem genéricos, assim, quando se vocês forem dar uma olhada no futuro nesses... eu tenho bastante dificuldade com eles, porque eles são bem genéricos, é difícil de lembrar um do outro, mas que a base deles, basicamente, é que os estados têm o dever de não cometer violações, eles têm o dever de diligência e eles têm o dever de remediar. Então, é se abster, vigiar e criar um sistema dentro que as pessoas consigam utilizar para ter seus direitos compensados, ou, no caso, compensados, porque no geral se vem de remediar, né, a indenização. E daí a diretora executiva que estava trabalhando na época que eles fizeram os Guiding Principles, ela falou: nós não somos cães-guia, nós não somos cães de guarda, no sentido de que a ONU não tem estrutura para poder fazer uma vigília. O que a ONU faz mais, na realidade, é nas agências dos países, inclusive aqui no Brasil, eu já trabalhei com alguns representativos da ONU, eles vêm, eles fazem um relatório, eles compilam a informação, e com essa informação eles conseguem dar visibilidade para a situação dos direitos humanos no país. E daí esses são os 3 pilares que a ONU deu nos Guiding Principles, que é o que eles utilizam até hoje para todas as outras estruturas que eles estão criando, que a gente vai ver uma depois, que é o Protect, Respect and Remedy. Agora nós vamos para OECD, e a OECD é a Organização para Desenvolvimento Econômico. E se vocês verem, quem faz parte mais são os países de primeiro mundo. E isso aí daí dá para pensar assim, mas faz parte dos países de primeiro mundo, mas as empresas, no geral, têm sedes nos países de primeiro mundo. Então, é útil. E a OECD também tem esses princípios mais genéricos, que eles falam, devem incentivar, quando praticável, eu adoro as colocações, quando praticável, os parceiros de negócio, incluindo fornecedores e subcontratados, a aplicar os princípios de conduta corporativa compatível com as diretrizes. Os princípios de conduta corporativa são baseados em tratados de direitos humanos, então eles são respeitar os direitos humanos, respeitar o direito ambiental, respeitar o direito do trabalho, nesse sentido. E basicamente o que eles tentam fazer é criar um sistema que países não desenvolvidos podem usar para poder denunciar, para poder criar os seus próprios sistemas de funcionamento para remediar e evitar violações de direitos humanos. Daí, no sentido de aplicabilidade, e isso é muito interessante, eles fizeram os pontos de contato nacionais. Os pontos de contato nacionais basicamente são agências onde a população geral pode ir e denunciar alguma prática de violação de direitos humanos. Esses pontos de contato nacional têm várias críticas, porque basicamente eles têm que ser estabelecidos de acordo com as regras do país. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na Nicarágua, tinha um ponto de contato, e do lado do ponto de contato, assim, uma cidade satélite, tinha uma fábrica de uma empresa americana que estava basicamente com os muros altos e ninguém podia entrar sem autorização. E daí eles foram denunciar e por causa da legislação da Nicarágua, eles não poderiam dar o nome da empresa no relatório da denúncia. E depois dessa denúncia, eles colocaram um requisito de que a pessoa tinha que ter conselho jurídico para poder entrar no ponto nacional de contato. O que, como vocês podem imaginar, dificultou bastante a vida de quem estava trabalhando na fábrica com os muros gigantescos. E daí, isso nos artigos explora bastante as críticas dos pontos de contato nacional. Mas, apesar disso, eles têm funcionado, porque hoje em dia, como um mundo globalizado e todo mundo na internet, o public shaming, assim, tu falar que uma empresa está violando direitos humanos em certo país, isso pode causar um prejuízo real, tanto nos preços das ações como nas vendas. Então, tem vários casos em que, quando acontece uma denúncia, o OECD faz uma mediação e resolve o problema. Daí aqui, acho que isso aqui eu já tratei. Eles focam em influência e eficácia dos acordos não vinculantes, em vez de tentar ter dentes, como se fala, que
Se fala que quando tem um tratado de hard law, ele tem dentes, porque ele tem algum mecanismo de resolução de conflito específico, ele pode ser julgado, mas soft law, no caso, não. Mas daí eles trabalham com influência e eficácia. E tem tido resultados positivos, apesar dos pesares. A International Labour Association, a Organização Mundial do Trabalho, né? Ela funciona mais ou menos da mesma maneira. Tanto a OECD quanto a ILO, elas têm centros de pesquisa que elas pegam todos os dados que elas coletam e elas vão transformando em relatórios. Eles pagam bastante pesquisadores e tem um sistema de consulta onde os estados podem consultar para ver como é que eles poderiam fazer melhor algum tipo de sistema interno de eficácia de direitos humanos, como, por exemplo, desenvolvimento de uma corte, desenvolvimento de partes do executivo que fazem auditoria. E ela funciona mais ou menos do mesmo jeito. A diferença da ILO é que ela estende a definição deles para empresas multinacionais e nacionais e aborda os governos e associações. Então, os guias deles são para envolvendo o Estado, o que ajuda no caso que se tu queira desenvolver um sistema do zero, é interessante que aborda nos relatórios deles os governos, as associações e as atuações. Daí ali, do primeiro parágrafo, todas as partes interessadas nessa declaração devem respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os pactos internacionais correspondentes adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E isso é bem interessante, assim, porque as partes interessadas nessa declaração, no geral, já são parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, parece uma redundância, mas quando teve o desenvolvimento dos tratados internacionais, que pegou bastante na década de 80, 90, começaram a vir muitos tratados. Chegou a um ponto de que os países não sabiam mais em qual tratado que eles eram parte e como eles interagiam entre si. Então, é bom que esses documentos voluntários, eles meio que organizam a informação, e daí fica mais fácil de uma pessoa que é participante aplicar a informação. E agora nós vamos falar da minha parte favorita, que é do John Ruggie, e o Compacto Global da ONU, que ele foi responsável. Então, o Ruggie, ele atuou de 97 a 2001 como secretário-geral adjunto para o Planejamento Estratégico das Nações Unidas. O Kofi Annan, ele mesmo, que indicou o Ruggie. E ele teve a tarefa bem fácil de esclarecer padrões de responsabilidade corporativa e prestação de contas para as corporações transnacionais e outras empresas comerciais. Então, ele foi dado o trabalho mais impossível e um budget para poder tentar encontrar um jeito que fosse fazível e de diminuir as violações de direitos humanos e ambientais das corporações. O que ele veio, ele criou os princípios orientadores das Nações Unidas, que ele que fez o proteger, respeitar e remediar, que são 3 esferas diferentes para cada um dos entes, a gente vai ver depois. E ele foi o primeiro que trata corporações como órgãos da sociedade, porque na OEDC e na ILO, nos documentos deles, eles não definem o que é uma multinacional. Mas o Ruggie considerou importante que a definição ocorresse, porque para ele, enquanto maior a empresa, tipo, maiores seus poderes, maiores responsabilidades. E daí tem partes específicas para empresas que são de certo tamanho ou que têm sedes em um certo número de países. Claro, as recomendações são voluntárias, mas a diferenciação existe. Então a gente tem as vitórias que a gente tem. E ele, no livro dele, que é o que eu recomendei, ele basicamente explica qual foi a lógica dele para desenvolver isso e uh, as dificuldades que ele encontrou, as reuniões que ele fez parte. É um livro bem legal. E nesse livro ele fala que ele poderia ter ido de 3 formas, que é a via de tratado, a via voluntária e a via privada. Então, basicamente, via de tratado era o que... Acho que é o meu próximo slide. A via de tratado era o que as ONGs e advogados de direitos humanos mais pediam. Que eles pedem assim, a gente não aguenta mais ficar trabalhando de caso em caso com os nossos recursos escassos. A gente gostaria de um tratado vinculativo que os países assinassem para que a gente pudesse responsabilizar eles. Porque se vocês não... Para ilustrar, quando um país assina um tratado, no Brasil, no caso, ele é ratificado. E daí as pessoas podem ir no Judiciário Nacional e elas têm efeitos. Então, o tratado tem dentes.
E daí o Ruggie, ele não foi na via de tratado, e ele explica por quê, que eu acho muito interessante. Ele fala que tratados só são efetivos em países que são, pelo menos, parcialmente democráticos, que eles têm instituições de sociedade civil fortes, que eles são relativamente seculares e que têm um compromisso com o Estado de Direito e instituições domésticas que funcionam bem. Então ele falou assim, olha, vocês querem esse tratado, mas os países onde os abusos acontecem mais, eles não têm as características onde um tratado poderia ser efetivo. Os países que vocês querem ajudar com esse tratado não vão ser ajudados por esse tratado, porque eles não têm nem instituições jurídicas domésticas que funcionam bem. E daí ele também falou que a jurisdição extraterritorial não é aceita internacionalmente, significando que, por exemplo, a minha empresa do meu país vai e comete ações em outro país. E daí, isso foi acontecendo no... eu não vou citar outro caso para não confundir vocês, mas, por exemplo, tem 2 países, a empresa está em um, e daí o outro país quer tomar ações sobre sobre as violações que aconteceram nele. Por exemplo, a empresa americana no Brasil, o Brasil que tem que se responsabilizar, tem que punir a empresa, tem que multar, tem que dar indenização. O Brasil não aceitaria que os Estados Unidos, por exemplo, fizesse isso, porque isso é um problema de soberania e um problema de jurisdição extraterritorial. Outro problema de jurisdição territorial é, por exemplo, a criação de um tribunal internacional, como é o caso dos tribunais de direitos humanos. Isso, segundo o Ruggie, ele foi em diversas reuniões e isso não foi bem visto, não ia ser ratificado, os países não iam aceitar que uma corte tivesse jurisdição sobre as empresas deles. E também tem o problema de fragmentação legal, que é o caso de uma empresa ter sede em 30 países, e daí quando tu quer fazer uma cadeia de responsabilização, tu tem que fazer um gigantesco processo. Mesmo se tivesse um tratado, devido a essa fragmentação, ia acontecer que nem o caso do Chandler, coitado, que ele deu sorte, mas várias pessoas não deram. Se tivesse ali, ele demorou anos e anos para conseguir a indenização para subir um véu corporativo. Se tivesse 30, ia ser basicamente inútil a ferramenta. Daí, num dos textos, o texto do Engel Kapman que tá lá, ele critica as escolhas que o Ruggie fez, falando que a via de tratado não era efetiva, basicamente. E ele fala, e ali a primeira, o azul, se vocês puderem dar uma lida comigo, que eu acho que é o mais relevante, ele fala que solicitar às corporações, muitas das quais são infratores reincidentes da lei e dos padrões de responsabilidade comumente aceitos, que endossem uma vaga declaração de compromisso com direitos humanos, padrões trabalhistas e ambientais, desviam a atenção da necessidade de ações mais substanciais para responsabilizar as empresas pelo seu comportamento. E esse é basicamente, em resumo, a crítica que foi a abordagem do Ruggie, que foi pelo voluntário. E que as ONGs deveriam... As ONGs, nas reuniões que a ONU faz, no Summit, que elas tentaram utilizar o poder delas junto para tentar por uma legislação por anos, e daí quando o Ruggie teve a oportunidade de fazer, ele foi pela via voluntária. E daí houve essa crítica de que quando tu não faz um tratado, tu acaba dispersando todas as tentativas da sociedade civil de tentar estabelecer uma qualidade melhor de respeito de direitos humanos por parte das empresas. E outro ponto que o Clapton faz que eu acho muito legal é que a falta de jurisdição internacional para julgar uma empresa não significa que ela não tenha obrigações legais internacionais. As obrigações legais internacionais podem existir independentemente de qualquer instituição internacional. Então se fala muito que precisa de um tratado que torne crime essa atuação dessa empresa, que é uma violação de direitos humanos. Mas não precisa, já é um crime. O único problema é que não existe uma corte internacional que tem jurisdição para julgar, não que as ações não sejam violações, inclusive de direito internacional. Porque nós temos tratados de direito internacional sobre terrorismo, sobre escravidão, sobre tráfico de pessoas, sobre corrupção. O único problema é que quando uma empresa age enquanto pessoa jurídica, nenhuma corte tem jurisdição para julgar. Mas as ações, elas são crimes internacionais. Não é nenhum um problema de soberania. Elas são crimes internacionais. Só que, por exemplo, a Corte Criminal Internacional já disse que não julga, não está dentro do seu escopo julgar empresas. Daí o que você tem que fazer é tentar tirar o véu e julgar os executivos que foram responsáveis pelas ações. O problema é que daí tu não consegue indenizar ninguém, porque você está tratando com um indivíduo e não com uma empresa que realmente tem os bolsos cheios. Vamos seguir.
E daí, do livro do Ruggie, eu tirei umas... o livro ele tem 5 capítulos, mas eu coloquei as ideias gerais aqui. Que ele fala, basicamente, que a causa raiz da situação difícil é nas lacunas de governança, significando que é nos buracos entre países, aonde as instituições agem, que a soberania chega num ponto, daí a soberania do outro chega num ponto, e não há comunicação para que se possa organizar uma medida efetiva internacional. As operações de negócios globais privatizam e desterritorializam os impactos da ação estatal. O direito internacional não aborda os impactos porque limita as obrigações de direitos humanos aos estados e territórios, no sentido de que tu só deixar os estados com soberania para lidar com uma multinacional que atua em 30 países, tu está pedindo o impossível de um estado soberano. Tu está pedindo um nível de organização entre estados nunca visto. Os estados eles têm um interesse econômico próprio em apoiar operações globais, e isso é muito, muito comum, especialmente na América Central. Que as empresas, quando elas vão fazer negócios, elas entram em acordos de investimento que duram 30, 40 anos, tá? E daí, quando uma empresa faz um acordo de investimento de 30, 40 anos, eles colocam uma cláusula no contrato, chamada uma cláusula de congelamento. E essa cláusula de congelamento basicamente faz com que a legislação que era aplicada no momento que o contrato foi feito seja válida até o fim do contrato, que dura 30 anos. E, no geral, o que as empresas fazem é elas passam os subornos em volta, delas tornam a legislação confortável para elas, assinam o contrato com uma cláusula de congelamento e não há nada que se possa fazer. Se o Estado pega e diz, não, trocou o governo, a gente vai trocar o contrato, isso não é justo, inclusive foi o que a Bolívia fez em relação ao Brasil, com a história da Petrobras, eles podem ser levados para um tribunal arbitral, que é um tribunal eletivo internacional que julga casos de investimento, e daí o país é multado. Então não tem muito o que se fazer uma vez que o contrato foi assinado, pacta sunt servanda. E essas lacunas, elas fornecem um ambiente permissivo para atos ilícitos por empresas de todos os tipos, que saem sem reparações adequadas. O caso da Vale do Rio Doce é um excelente exemplo de permissividade para atos ilícitos por um governo. E que a crise do direito internacional e dos direitos humanos é a crise das vítimas em estados anfitriões fracos de investimento corporativo que não tem a capacidade ou a vontade de proteger os direitos humanos contra operações comerciais, conduzidas com apoio ativo ou conivência passiva dos estados fortes. Que isso eu acho que um exemplo perfeito disso é ver toda essa terceirização de cadeia de segunda instância, de fábrica, por exemplo. Bem comum isso. A Nike teve problema, várias outras empresas agora. Eu não sei qual foi a última que está tendo problema no Vietnã, mas os Estados Unidos, por exemplo, poder fazer uma legislação robusta que punisse as empresas. O Reino Unido já começou, ainda não é muito robusta, mas eles estão trabalhando. Mas eles não fazem, entendeu? Porque a atitude é permissiva. Daí eles são grandes nomes da democracia e da defesa de direitos humanos no país deles, enquanto eles terceirizam o abuso para os países que não têm poder econômico. Então, eu vou falar para vocês aqui, já que a gente está nos Estados Unidos, do Alien Tort Act. Isso é uma coisa muito curiosa, porque, não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos, eles consideram que as suas leis elas são extraterritoriais, que eu acho muito interessante, que basicamente significa que as leis deles se aplicam no mundo todo. Não significa que elas vão ser aplicadas de fato, porque os estados não reconhecem dentro do seu território. Mas eles consideram que se tu tá sob jurisdição americana, no sentido de que as leis aplicam para tua empresa, por exemplo, e esse é o caso da bolsa, inclusive na Bovespa, se a tua empresa ela também é trader nos Estados Unidos, tu tem que seguir os padrões de auditoria dos Estados Unidos, junto com os internacionais, porque eles não usam mesmo. E é isso que significa dizer que eles têm extraterritorialidade das leis deles. E daí, essa lei aqui, especificamente, ela é bem antiga, e ela foi ressuscitada quando alguém descobriu que talvez eles conseguissem responsabilizar alguma empresa com ela. E ela fala que qualquer ação civil movida por um estrangeiro, apenas por um ato ilícito cometido em violações das leis das nações, pode ser trazida numa corte federal americana. Daí, quando isso foi trazido de volta, eu acho que no início dos anos 2000, deu esperança para as pessoas que uma corte se ofereceu para ter jurisdição sobre violações de direitos
humanos internacionais. Daí tem várias ações que estão pendentes lá. Empresa de petróleo acusada de trabalho forçado, tortura, estupro, todas essas leis internacionais de direitos humanos, que, como eu falei, vocês têm várias, anticorrupção, anti-escravidão, tráfico. Tudo isso é conseguido ser aplicado lá, mesmo que não tenha conexão com os Estados Unidos. Teve a decisão do Cadic v... Opa, aí eu voltei. Em Cadic v. Karadzic, o estupro, tortura e execução sumária foi considerado de passível jurisdição pela lei, sem levar em conta a ação do Estado. Então, eles estenderam a proteção, entendeu? Como se fazendo de corte internacional, quase. Muito bem, isso deu bastante esperança para as pessoas, elas pensaram, finalmente a gente tem uma corte para colocar umas empresas, né? Pois eu tenho más notícias. Recentemente, nós tivemos esse caso, Gensler versus Arab Bank, e basicamente, porque eu acho que a gente vai ficar com um tempo curto, os peticionantes que não eram americanos, eles foram vítimas de ataques terroristas em Israel, Cisjordânia e Gaza entre 95 e 2005. Eles entraram contra o Arab Bank, que é uma instituição financeira do Oriente Médio, mas que tem 600 agentes globais no mundo todo, alegando que o banco facilitava os atos terroristas, permitindo transferências de fundo, especialmente com o Hamas. E eles tentaram fazer a conexão com os Estados Unidos, falando que o dinheiro foi transferido pela agência de Nova York. Muito bem. E o tribunal distrital, ele indeferiu o caso com base na decisão do Kyobo versus Royal Dutch Petroleum, de que as corporações não podem ser processadas sob o Estatuto do Delito Civil Estrangeiro, que é o Alien Tort Act. Muito bem. Daí ficou essa pergunta, porque vocês podem ver aqui que aquela parte que está em negrito, ela é a extensão da descrição da lei. Então, em relação à jurisdição de aplicar para empresas ou não, para eles terem competência para empresas, não esclarece. Nem esclarece o escopo, se tem que ter conexão com os Estados Unidos em algum momento, se tem que ter sido feita a transação nos Estados Unidos, nada disso estabilizado. Muito bem. Daí, em Kiobel, a corte meio que se escapou de determinar isso, saindo de uma tecnicalidade. Mas aqui, eles tiveram que dar uma decisão. E se vocês lerem a decisão, boa parte do fundamento da decisão é de origem política. Uma das coisas que eles alegam é que o relacionamento com o Jordão dos Estados Unidos estava muito delicado e que eles não viam conexão suficiente, embora conexão tenha sido estabelecida, porque a transação foi feita nos Estados Unidos, não tem conexão suficiente para que a corte tenha jurisdição. E a Justice Sotomayor, que é a mais liberal, ela escreveu uma dissidência de 34 páginas, que é maravilhosa, argumentando que a decisão, e daí eu vou fazer essa quote, isenta as corporações de responsabilidade por comportamento de choque de consciência. Imunizar corporações de responsabilidade permite que essas entidades aproveitem os benefícios significativos da forma corporativa para desfrutar dos seus direitos fundamentais. Eles aplicaram o teste de que é para ser uma norma específica, universal e obrigatória, e o teste de conexão, e eles consideraram que o caso falhou os dois, e daí eles não opinaram. Declinaram competência. Então, esse raio de esperança que tinha sido trazido, ele foi meio que apagado. O que é uma coisa curiosa, porque agora nós temos discussões sobre empresas terem direitos humanos, ter acesso a direitos humanos, especialmente nos casos de difamação. Então, para isso, elas vão ser consideradas. Maravilhoso. Daí, agora eu vou falar para vocês sobre a parte do privado, tá? Eu vou passar rápido aqui pela WTO, que a WTO, ela organiza basicamente com o GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, os acordos de comércio. Então, por exemplo, que tu não pode injustamente fazer taxas para um país e não para outros, esse tipo de regulação. E a parte interessante é que, no artigo 20, eles estabelecem exceções do livre comércio relativo à conservação de recursos naturais esgotáveis e para proteger a vida ou saúde humana, animal ou vegetal. Isso é interessante porque daí tu pode criar uma isenção tarifária ou tu pode fazer um bloqueio com bases próximas dos direitos humanos, tá? E o ICSID,
que é... Ali vocês podem ver o loginho. Ele é um centro de arbitragem particular. E eu vou conectar com a WTO em um segundo. E eles basicamente lidam com competência voluntária, jurisdição voluntária. Então, os países, eles assinam, às vezes, contratos bilaterais e estabelecem que a empresa tem esse benefício para vir se mover nesse país e quais as legislações que vão ser aplicadas para o investimento. Isso ajuda bastante, porque quando vem empresas grandes para o teu país, é difícil para eles terem noção de toda a legislação nacional e de como vai ser feito o contrato, para escolher qual vai ser a corte, qual vai ser a lei que vai ser aplicada. Então, isso basicamente é um mecanismo internacional muito utilizado para que simplifique as transações internacionais e acordos de investimento. E isso foi uma coisa que foi perguntada pro John Ruggie. E se a gente colocasse direitos humanos dentro dos contratos e dentro desses acordos internacionais? Daí, se o acordo fosse... Se tivesse uma violação de direitos humanos, poderia ir nessa corte, que é estabelecida por essa instituição privada, e eles são respeitados. No geral, quando a ICSID, a sentença deles é chamada de Arbitral Award, e tem quase 100% de cumprimento de sentença, porque quando um país não aceita o julgamento do tribunal, ele se torna instável economicamente para outros investimentos futuros. Então, isso aí tem um grande sucesso em aplicar os resultados dos Arbitral Awards. E daí tem várias pessoas, vários acadêmicos, né, que fizeram esse ponto para o Ruggie. E se a gente colocasse direitos humanos nos nossos tratados, nos tratados de investimento, bilaterais ou com mais, daí a gente consegue que as pessoas que tiveram os seus direitos violados tenham um tribunal internacional. E o tribunal tá lá, ele já funciona, ele já existe. Todo mundo usa, maravilhoso. Pois bem, acontece que as empresas não têm nenhum interesse em ter direitos humanos dentro dos seus tratados bilaterais. Então, se um país coloca alguma medida de direitos humanos num tratado bilateral, isso vai imediatamente afastar investidores. Que é o ponto que o Ruggie faz no livro dele. E essa é a parte do tribunal privado, no caso. Mas agora... Peraí, deixa eu passar para o caso, depois a gente volta aqui. Pois bem, uma das coisas que esses tratados bilaterais no geral têm é que a lei nacional tem que ser obedecida pela empresa. Uma estabilização lá. Okay. E teve vários casos. A Argentina tem, acho que uns 25 casos do mesmo tema. É bem interessante. Depois da crise financeira, eles tiveram os problemas com os seus acordos de investimento. E eles sempre estão basicamente alegando isso, né? A empresa, por exemplo, eles fazem investimento, a empresa vem, se estabelece. Os casos da Argentina, como esse Urbanésia, que a gente vai ver agora, no geral são por causa de privatização. Então, se privatiza, não sei, o sistema de esgoto, a empresa internacional vai lá, eles têm o tratado da Argentina com o país que a empresa veio, eles assinam e tal. Daí, a empresa tem problemas com o contrato, a Argentina não está pagando, e eles vão para o tribunal. E a defesa da Argentina, em 15 desses casos, foi basicamente: nós não temos dinheiro para pagar, porque se a gente paga, a gente não tem dinheiro para dar para o resto dos nossos sistemas de saúde, sistemas sociais. E isso seria uma violação de direitos humanos. Ou então, que a empresa se recusa a fazer o serviço que ela veio fazer, como é o caso da Urbanésia aqui, e daí eles falam que isso é uma violação de direitos humanos. Então, eles estão alegando direitos humanos, assim, ó, as 20 vezes. E nesse aqui, eles conseguiram. Foi o primeiro, um milagre. A disputa desse caso veio com a crise financeira. Ela era uma concessionária responsável pelo fornecimento do serviço de água e esgoto. E as medidas de emergência da Argentina, basicamente o que eles fizeram foi que eles trancaram o preço da água e dos serviços. Eletricidade, água... Agora me veio um branco. Mas eles trancaram os preços, congelaram. E daí, quando eles congelaram o preço, as operações da empresa não tinham mais lucro e eles começaram a perder dinheiro. E daí eles decidiram ir lá reclamar para a Argentina que estavam quebrando o contrato. Porque, afinal, a empresa é um trabalho de graça, né? Quando a gente privatiza, o ente privatizador, o ente que faz parte agora, ele quer algum resultado. A Argentina, ela se recusou e a empresa ficou insolvente.
Então, ela iniciou o procedimento arbitral, nesse tribunal arbitral privado, e a Argentina apresentou uma reconvenção, uma contra-razão, no qual ela alegava que a falha da concessionária em fornecer o nível necessário de investimento nos serviços, porque eles pararam de operar, já que eles não estavam mais tendo lucro, levava à violação do direito humano à água. E daí eles foram ver se essa ia colar. E o tribunal, ele aceitou a jurisdição sobre a reconvenção da Argentina, porque o que acontece nesse tribunal? Quando tu pede qualquer coisa que está fora da jurisdição deles, e a jurisdição deles inclui o contrato e o tratado. Só isso. Então, no geral, teve casos em arbitragem internacional que o país alegou direitos humanos internacionais de um tratado que os dois países tinham ratificado. E daí o tribunal disse, não, nós não temos competência sobre isso, nós temos competência sobre o contrato e o tratado bilateral. E nesse caso eles aceitaram a jurisdição e confirmaram que o direito à água era um direito humano, segundo o direito internacional. E esse foi o primeiro award a fornecer uma discussão sobre o Estado contra o investidor e a alegação de violação de obrigações de direitos humanos. Infelizmente, porque não continha dentro do acordo bilateral deles, eles não deram nenhuma indenização para a Argentina. Mas isso inspirou vários tratados novos. Agora, eles estão tendo cláusulas de direitos humanos. E aqui tem um exemplo o modelo do BIT holandês, contém disposições mais incisivas, como permitir que o tribunal arbitrais, ao decidir o valor da indenização, leve em consideração o não cumprimento por parte do investidor de seus compromissos com o guia da ONU em princípios sobre empresas e direitos humanos e as diretrizes da OECD, que a gente falou, para empresas multinacionais. Então, basicamente, o que isso está fazendo é criando um tribunal para que casos de direitos humanos contra empresas sejam ouvidos. Um tribunal que já existia e não tinha nada a se dar com isso. Mas isso só vai acontecer efetivamente se todos os países começarem a colocar essas cláusulas nos seus BITs, nos seus tratados bilaterais. E daí agora vocês vão pensar assim, isso parece uma ótima ideia, né? Isso parece maravilhoso. Resolvemos. Pois tem gente que não gosta. E essa vai ser a última coisa que a gente vai conversar hoje. Peraí. Aqui é. O Daniel Augustin, que está na lista de leituras, ele não gosta muito dessa ideia. E o ponto que ele faz, né, eu pessoalmente acho muito bom, ele fala que a mentalidade da iniciativa privada é uma muleta. Ela é uma mentalidade que é comprada ao preço de rebaixar o impulso público e político dos direitos humanos em uma relação privada e bilateral entre a vítima e o culpado. Que a mentalidade do capital, de que se você causa danos, você deve pagar, não é adequada para direitos humanos, porque ela não é simétrica, e que a globalização e a privatização elas corroem o governo ao limitar a autoridade de regulamentar empresas. Então, basicamente, o ponto dele é que se tu põe essa mentalidade de responsabilidade civil em direitos humanos, tu cria uma relação que é basicamente assim, a empresa vai fazer a contabilidade deles, e eles vão ver assim, olha, o tribunal tá pagando isso aqui de indenização, e se a gente não mudar a nossa política, a gente ganha X. Então, vamos deixar e depois a gente paga a indenização, já coloca no budget do ano que vem o dinheiro que a gente vai ter que pagar por ser processado. E ele fala que isso é muito perigoso, porque quando os países começarem a depender de tribunais como a ICSID, ou a WTO também tem que a estrutura que os países têm, que deveria estar sendo mais robusta, ela vai acabar ficando mais magra. E daí, quando isso, inevitavelmente, segundo o Augustin, falhar, porque vai acontecer essa mentalidade de pagou para cometer o crime, basicamente. Quando for voltar para a soberania, a estrutura vai ter ido embora. E daí vai ser grandes danos a longo prazo. Então agora encerro minha fala, espero que não tenha passado do tempo. E podemos abrir para perguntas, comentários. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa das bolsas, também respondo sem problema. Espero que vocês tenham gostado e que isso inicie um interesse nessa área. Nossa, excelente, querida. Nossa, muito bom mesmo. Eu tenho alguns comentários para fazer, mas eu vou deixar a palavra aberta para Bruno, para quem mais queira aí já comentar, fazer algum tipo de questionamento para a professora Verônica.
sobre tudo que ela nos colocou aqui, a imensidão de coisas que ela colocou aqui para nós. Palavra aberta. Bem, Ah, Bruno. se não tem ninguém do grupo já preparado, aí eu tomo a liberdade aqui de dar início. Não, Verônica, parabéns. E duas coisas me ocorreram ao longo da apresentação. Uma primeira diz respeito à dificuldade que se tem da diferença de se tratar a responsabilidade civil da tradição romano-germânica, né, que é a tradição de direito que o Brasil se enquadra, e a tradição anglo-americana, que é diferente, né, a tort law deles, a responsabilidade civil deles, ela é baseada no duty of care, e a nossa, que nunca foi exatamente assim, se distanciou disso, né? Porque enquanto lá eles querem ver especificamente se existe uma relação de dever de cuidado por parte dos envolvidos para que seja paga indenização, a nossa entende que se há dano, alguém tem que ser, em tese, o responsável, em razão de harmonia social. Isso um exemplo muito interessante disso, que talvez algumas pessoas do grupo conheçam, é o caso aquele que teve do Google na Espanha, né? Tinha um sujeito que tinha a vida dele exposta no Google, as primeiras entradas eram derrogatórias, e ele processou o Google e ganhou na Espanha e ganhou no Tribunal Europeu, com a ideia de que o Google era, sim, responsável por aquilo e deveria, sim, alterar o cálculo, digamos assim, né? Alterar a resposta do robô para que aquela pessoa não ficasse marcada para o resto da vida em razão de um único evento na vida dela negativo. Então, isso aí foi recebido, a Câmara de Lordes, que à época ainda não existia um tribunal constitucional na Inglaterra, a Câmara de Lordes criticou pesadamente isso, e a Harvard Law Review, né, a revista acadêmica da Harvard, fez toda uma edição só criticando a decisão do Tribunal Constitucional Europeu, justamente porque eles entendem que o Google era uma terceira parte, quando é óbvio que não é, porque aquilo é o serviço do Google. Pouco importa onde, como o Google ganha, qual é a relação de clientela, porque essas relações contratuais mais complexas, com múltiplas partes, podem levar a esse tipo de problema, né? E a pessoa não pode ficar sem ser responsabilizado. E o entendimento do Tribunal Europeu era que não era uma questão de acesso à notícia. A notícia ruim da pessoa ia permanecer no site do jornal. É o Google que não podia ter aquele tipo de resposta pela procura. Então, primeiro, essa diferenciação que eu só achei importante pontuar, porque ela vai trazer dificuldades adicionais quando tu impõe uma regra de tort law dentro do Brasil, por exemplo. Em tese, não poderia. E a segunda questão, daí, já trazendo mais para o fim da apresentação da Verônica, também diz respeito a isso. Porque a solução dos Estados Unidos para esses problemas, onde a empresa trabalha a indenização como taxa, né, como algo que eu preciso pagar para descumprir a lei, é o dano punitivo, que é o caso clássico do Ford Pinto, né? O carro que a Ford fez um cálculo de quantas pessoas provavelmente morreriam e botou a indenização no custo. E daí, quando a defesa das pessoas teve acesso a esses documentos, simplesmente a Ford se envolveu num problema, porque teve que pagar uma indenização milionária em razão de danos punitivos, né? Saiu no prejuízo, por assim dizer. Só que o Brasil não tem dano punitivo. E aí a gente entra para o mesmo problema, né? Como no nosso sistema a gente vai resolver isso? Alguém talvez diga, regulação. Eu quero ver a ANAC, essas agências regulatórias nossas, né, que são fracas em enforcement, conseguirem, principalmente com efetivação, ou seja, não demorar 30 anos, punir essas empresas. Porque basta ver os casos como o da Vale, que saiu baratíssimo, né? O acidente de Mariana. Então, assim, é muito grave. Então, foram essas mais as duas questões que saltaram aos meus olhos. Assim. Esse problema da transição da nossa responsabilidade civil para um modelo que não nos acoberta, porque, com certeza, quando for contra o interesse da pessoa comum, vai valer a regra de tort law, né? Agora, quando for contra o interesse das empresas, a gente já sabe qual é a resposta do STF, do STJ. Não existe dano punitivo no Brasil. Então, isso é muito curioso, né? Para punir a empresa, daí não, calma aí. Aqui, nesse caso, se aplica a lei americana, né? Na hora de punir nesses pequenos casos, né? Agora, na hora de algo mais amplo, que necessitaria uma readequação de conduta, a gente pode chegar nessa encruzilhada do STF simplesmente não aplicar danos punitivos. Aí fica muito difícil, né? A empresa não se responsabiliza se socorrendo no duty of care. Só que na hora do dano punitivo, aí não vale a lei americana. Então, a gente fica com o pior dos mundos, nos dois momentos. E nessa linha,
Outra coisa interessante também é que quando tu pega esses tribunais internacionais que lidam estritamente com negócios, e daí tu pede para eles fazerem, tipo, uma medida do quanto vale uma violação de direitos humanos. Porque a única coisa que eles podem fazer é dar indenização. Teve um caso que, no caso, não é da ICJ, é da Corte Nacional de Justiça do Nicarágua com a Costa Rica, em relação a uns pântanos. Que uma empresa foi lá, estava nos dois, estavam discutindo o território, de quem pertencia e tal, mas no final o julgamento estabeleceu que tinha indenização pela destruição dos pântanos. Como é que tu mede isso, sabe? Tipo, já foi muito criticado esse julgamento porque o valor que eles deram não tinha nenhum relacionamento real, assim, com a realidade. Não se sabia, porque eles destruíram para sempre as coisas. Então, imagina se tu pega e coloca a corte que nem os tribunais arbitrais, a ICJ, do ICSID, para tentar estabelecer o quanto vale uma violação de direitos humanos, que é, tipo, trabalho escravo, por exemplo. Então, embora, tipo, teve bastante gente que trabalha com direitos humanos em campo, eu tive colegas meus da ONU comentando que, é melhor do que nada. Eu falei, mas é melhor que nada agora, mas se tu mantém essa estrutura pro futuro, daí vai ser bem pior. Porque eles não vão ter condição. Eles, tipo, eles vão fazer uma capitalização de direitos humanos, assim, vai ter quase uma tabelinha da OAB com quanto dinheiro tu tem que gastar por violação, conseguir um descontinho, talvez. Não, e o pior não é isso, para ver como isso chega num ponto complicado, porque o Brasil ainda tem a capacidade de isolar as coisas, como se o direito permitisse isso, que nos casos de indenização por dano moral, e eu não sei como é que se enquadraria daqui a pouco uma indenização que responda por desrespeito, violação a direitos humanos, se ela se enquadrar como dano moral em alguma medida, a gente vai ter um problema seríssimo, porque o Estado tributa como ganho de capital. No Brasil, se a pessoa perde um filho e é indenizada, é óbvio que a pessoa ela não ganhou nada, ela perdeu. Só que se isola o campo patrimonial da pessoa para se entender que houve um ganho patrimonial e o Estado tributa sobre a indenização. Então, é algo ainda mais grotesco. E é óbvio que quando a gente pensa, por exemplo, nos auxílios do alto escalão do funcionalismo público, esses auxílios eles não podem ser tributados pelo imposto de renda porque eles teriam caráter indenizatório. Ou seja, é justamente o oposto que se aplica. Então, o problema é esse, é como isso entra no nosso sistema. Ao meu ver, é extremamente problemático. Isso aí. Eu vou fazer alguns comentários e depois deixo a palavra aberta de novo, mas assim, tem tantas coisas para comentar, né? Mas é claro que a nossa discussão central que envolve o grupo de estudos no semestre passado, nesse semestre, gira em torno do neoliberalismo. E eu imaginei que a gente teria uma temática hoje que fosse um pouco mais transversal, não tão alinhada à nossa discussão central que gira em torno do neoliberalismo, mas a fala da Verônica tem total alinhamento, né? Porque exatamente, né, o neoliberalismo, nós estamos analisando mais a questão do autoritarismo que o neoliberalismo dá ensejo. Depois nós vamos entrar na questão mais do adoecimento psíquico que envolve o neoliberalismo. Mas a discussão é essa, né? A narrativa neoliberal, ela envolve tanto uma sistemática de política de governo, de governamentalidade, como diria o Foucault, né? Nessa ideia de trazer o horizonte economicista para as relações humanas. Isso envolve as subjetividades humanas que nós corre no nosso DNA sociológico, nós como sujeitos neoliberais, mas exatamente nesses elementos, essa narrativa neoliberal de competição entre empresas e essas narrativas que envolvem privatizações e que envolvem toda essa ideia de desmantelamento de legislações trabalhistas, desmantelamento de sindicatos, como isso algo positivo que ganha o apoio dos estados e da própria população, que vem assim, os grandes investidores, os grandes investimentos viriam aqui, tem tudo a ver com isso que a Verônica colocou, né? Tudo que soa social, ou tudo que soa direitos humanos, com uma certa alergia das relações internacionais e porque nós mesmos, os sujeitos, já também introjetamos nessa lógica como algo desalinhado à sistemática naturalizada do contexto global. Então, a fala dela coloca muito esse sentido. No horizonte do direito internacional, nós temos aí, desde a criação da ONU, né, e mais intensificada na segunda metade do século XX, instrumentos de proteção de direitos humanos. Nós temos, claro, a Corte Internacional de Justiça, que vai ser uma corte para lidar com desavenças entre estados,
que tudo envolve uma grande crítica que se faz ao direito internacional, a sua dificuldade de enforcement, né? A sua dificuldade de impor coercibilidade no horizonte, diferentemente do direito interno, né? Exatamente porque, no caso da Corte Internacional de Justiça, ela envolve a anuência dos países para aceitarem a jurisdição da Corte, mas é por isso que se criaram cortes regionais de direitos humanos. Nós temos a Corte Interamericana no contexto aqui das Américas, nós temos a Corte Europeia, nós temos a Corte Africana, nós temos aí instrumentos de responsabilização de estados por violações de direitos humanos, e nós temos também, desde o início do século XXI, o Tribunal Penal Internacional, que vai responsabilizar indivíduos por violações de direitos humanos em determinados crimes de tamanha lesa humanidade, né? Crimes de genocídio, crimes de guerra, etc. E uma das grandes máculas que nós temos, talvez a maior mácula que nós temos em termos de direitos humanos, é exatamente esse elemento que nós apenas tateamos no que diz respeito à responsabilização de empresas. E aqui eu trago para ilustrar, que cabe muito bem como um exemplo também desses tantos exemplos que a Verônica trouxe, um exemplo nosso aqui. Procurei aqui nesse meio tempo um link mais sintético da discussão, aqui essa notícia do IBCCRIM, mas eu já trabalhei em grupo de estudos sobre esse caso específico, e quem tiver interesse pode ir atrás, que é a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2016, pelo famoso caso Fazenda Brasil Verde, que é exatamente esse horizonte, né? São circunstâncias que envolvem trabalhos análogos à escravidão lá desde os anos 80, anos 90 no Brasil, onde o Brasil não conseguiu ter estruturas normativas e fiscalizatórias suficientes para coibir que acontecesse o que aconteceu, e o Brasil acabou sendo responsabilizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para indenizar as famílias e as pessoas escravizadas, né? A condenação gira em torno de 5 milhões de reais, que nem começou a se cogitar a ser paga ainda. Mas exatamente isso, né? Quem foi responsabilizado é o Brasil, enquanto uma empresa que se valeu de trabalho escravo acabou gerando esses elementos de tamanha nocividade em relação aos direitos humanos, e quem vai pagar essa conta somos nós, né? Quem paga, se o Brasil paga a conta por violação de direitos humanos por uma atividade empresarial, significa que nós estamos pagando isso, exatamente nesse horizonte, né? E exatamente nesse sentido que existe, nesse mantra dessa narrativa neoliberal, cada vez mais difícil de se pensar mecanismos bilaterais, mecanismos multilaterais de reconhecimento de tratados internacionais de direitos humanos, que para nós aqui, a gente olhando, trata simplesmente de mero bom senso, né? Já se sabe, já se trata escravidão, tortura, elementos nesse sentido, violações de direitos trabalhistas como elementos ligados a direitos humanos naturalizados para nós como algo básico na nossa formação jurídica e nossa formação cidadã, e que no horizonte de responsabilização empresarial isso acaba se tornando uma quimera, algo assim que parece que um esforço em vão, cuja narrativa neoliberal vai sempre sobrestar, vai sempre passar por cima, exatamente porque faz parte de uma sistemática, de uma lógica que envolve praticamente questionar o direito empresarial, questionar esses elementos que poderiam... Sempre nós temos as respostas prontas, que envolvem aí um problema ligado à concorrência, que envolve um problema de se as empresas tiverem tamanha preocupação em relação a isso, tamanha seriedade em relação a esse tipo de circunstâncias envolvendo nós mesmos, né? Violações aos nossos direitos. Isso gerará problemas futuros que nós acabamos convivendo, sofrendo na carne aí cotidianamente de maneira sistemática. Então, o tom da Verônica, que é um tom meio muito parecido com o meu, para quem me conhece aqui nos grupos, em termos, e o Bruno também, né? Que é um tom assim melancólico em relação a isso, né? Há uma exposição de elementos e iniciativas que se tem e deve se agarrar a isso, tá? Porque também faz parte da estratégia neoliberal, como nós já falamos aqui no grupo várias vezes, né? Fazer com que nós acreditemos que não existam saídas, né? Que não existem outras narrativas de vida suficientes, outras formas de vida para além disso que nós temos. Então, nós oferecemos as ranhuras que existem e que podem vir a existir, mas num tom não adocicado, né? Num tom que vê, assim, exatamente os percalços, tudo que envolve, todas as dificuldades, intempéries que envolvem aí nós concretizarmos algo elementar, né? No caso do Brasil também, se nós falarmos, a própria Organização Internacional do Trabalho, né? Que é uma agência subsidiária da ONU, das quais nós temos uma série de convenções internacionais
que tratam de direitos sociais, de trabalho de direitos humanos, portanto, que são reconhecidas pelo Brasil e, ao mesmo tempo, são completamente violadas, que nós vemos aí a própria reforma trabalhista, a própria questão do trabalho terceirizado, onde parece que a narrativa em termos de direitos humanos, a narrativa em termos de pedir que se cumpra exatamente aquilo que soberanamente os países, mesmo, essa discussão do governo de soberania, ela é tensa, né? Porque muitas vezes se fala assim, não, mas no que diz respeito aos direitos humanos, os direitos humanos vêm a violar a soberania dos Estados. Só que a questão é que, soberanamente, os Estados se vincularam a esses documentos internacionais e, soberanamente, no sentido de nós pensarmos em termos de nações, né, de relações internacionais, em termos soberanos, nós estamos falando de que os países, se eles quiserem ser membros das Nações Unidas, eles têm que seguir a Carta das Nações Unidas, terem em vista sempre a Declaração Universal de Direitos Humanos como um horizonte, um guia. Então, não é um favor, não é favor nenhum que se pense aí, e não é uma violação à soberania também dos Estados, fazer com que eles assumam os compromissos que soberanamente eles mesmos articularam entre si. Então, o diálogo aqui é exatamente totalmente simétrico com as discussões do grupo, tá? Parabéns aí a Verônica, achei excelente a exposição, excelentes exemplos, excelente a sistemática, a condução evolutiva da discussão e mostrando esse cenário também. Esse ponto dos Estados Unidos também, que o Bruno colocou, que a Verônica colocou, é muito interessante, né? Os Estados Unidos, que é o país que vai lá sem nenhuma legitimidade internacional para opor embargos econômicos, por exemplo, aos países, que ao mesmo faz isso em nome dos direitos humanos, em nome do país da liberdade, e é um país que nós sabemos que há pouco tempo atrás tinham canis humanos lá com crianças, filhos de imigrantes ilegalizados, né? Então, aí deixo a palavra aberta, temos mais alguns aqui, minutinhos aí, quem puder, claro que a tese do nosso grupo é até 12:30, mas a gente sempre estende um pouquinho mais, a gente pode estender um pouco mais ainda aqui para aproveitar mais a fala da Verônica, algo mais aqui, pessoal comentando aqui mais, a Micheline, mais alguém que queiram contribuir, queiram perguntar alguma coisa a mais. Aqui a Micheline perguntou, o Brasil foi condenado, ele teria direito... essa questão, né? Internamente, o país poderia se valer de instrumentos jurídicos para a responsabilização de empresas. O que, na prática, exatamente no caso da Fazenda Brasil Verde, como tratam-se de elementos ligados a muito tempo atrás, onde uma parte da doutrina poderia até sugerir a prescrição, em que pese crimes contra a humanidade como escravidão sejam considerados imprescritíveis, vai esbarrar em elementos assim, mesmo que seja possível, o Brasil ter uma ação de regresso, por exemplo, contra essa empresa, ela vai acabar tendo esses instrumentos que a Verônica bem colocou, vinculados a elementos da própria estrutura do direito empresarial, né? De blindagem econômicas dos patrimônios dos sócios, de elementos que se ligam aí a uma facilitação muito maior de não responsabilização, e exatamente a responsabilização que se trata sobre essa possibilidade de se responsabilizar internamente a empresa, ela se dá nas vias econômicas, né? As próprias cortes internacionais, elas têm penas de caráter moral e caráter pecuniário. Então, o Brasil, quando ele é condenado, por exemplo, as várias condenações que o Brasil tem pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, algumas ligadas à ditadura militar, essa aqui que vem bem a calhar o nosso caso aqui, elas são de caráter moral, no sentido de obrigar o Brasil a fazer uma legislação, por exemplo, aquilo que nós chamamos de direito internacional de naming and shaming, né? O país sendo envergonhado internacionalmente, sendo obrigado a veicular em jornais de grande circulação que ele é um violador de direitos humanos, que na prática as pessoas mal sabem das condenações que o Brasil tem, por exemplo, dos direitos humanos. Então, não existem mecanismos penais no âmbito dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, né? O que poderia se tentar analisar seria a responsabilização via Tribunal Penal Internacional, que é o caso, por exemplo, o caso de Mariana, por exemplo, que se fala, ou até mesmo o caso de Belo Monte, também, que podemos colocar aqui, uma ideia de que, já que o direito interno não consegue responsabilizar as empresas, o Tribunal Penal Internacional poderia responsabilizar, por exemplo,
agentes de alto escalão de Mariana, por exemplo, o Pinheirinho do Vale, exatamente pelo crime de ecocídio, né, que seria... genocídio seria uma articulação ligada a crimes de guerra, e tem toda uma doutrina que tenta colocar um genocídio ao ecossistema como também vinculado ao Tribunal Penal Internacional, que nós não temos isso do ponto de vista normativo, é uma discussão sobre doutrina, uma discussão sobre uma construção jurídica possível, que o Tribunal Penal Internacional não se posicionou sobre isso ainda, ou seja, isso acaba sendo, primeiro, discutível do ponto de vista do direito internacional, e segundo, mesmo que fosse possível, por exemplo, o caso Belo Monte, que é um caso mais visível, assim, que poderia ser considerado aí genocídio indígena, em alguma medida, o que vem acontecendo atualmente, inclusive, vocês talvez tenham visto algumas notícias falando sobre Bolsonaro poder ser julgado por genocídio na questão da pandemia, especialmente na questão de povos indígenas, como também esbarra de novo nas próprias estruturas do direito internacional como um todo, né? O Tribunal Penal Internacional tem uma grande crítica de ele agir tal qual o direito penal nosso, né? Apontar a sua mira para negros e pobres, né? Fundamentalmente, quem é mais julgado e mais investigado pelo TPI são pessoas dos países do continente africano, né? Quase a esmagadora maioria das pessoas judicializadas pelo TPI, primeira condenação do TPI em 2012, né, o Thomas Lubanka, lá, que era lá dentro do Estado, era um chefe de Estado lá do Congo, né, envolvem essa chamada periferia do mundo, o sul global, ou seja, envolvendo aí outras dificuldades, mesmo dentro dos instrumentos que já se tem, mecanismos aí, que não seria uma responsabilização empresarial, como a tonalidade da fala da Verônica almejaria, mas envolve aí também outras barreiras, certo? Mas então, parabéns, Verônica, excelente mesmo, assim, te agradeço muito por ter estado aqui entre nós. Ainda deixo a palavra aberta para o pessoal que está comentando. Depois vai ficar na minha página no YouTube lá disponível essa fala. E aí não sei se tu quer comentar alguma coisa, de repente talvez deixar teu e-mail, alguma coisa assim, se o pessoal quiser, tuas redes sociais, coisas assim, que o pessoal quiser falar contigo melhor, quiser algum tipo de auxílio, porque é algo bastante necessário de ser discutido, cada vez mais discutido, e a tua fala serviu como um gatilho muito interessante para todos nós. Eu vou deixar o meu e-mail no chat aqui, se alguém quiser os textos, eu tenho eles em PDF. Eles são muito bons, assim, cobrem bem o assunto. E se alguém quiser outras informações em relação a, por exemplo, se vocês têm algum interesse em trabalhar numa agência internacional, se vocês têm interesse em pegar alguma bolsa no exterior, fazer algum programa, eu também posso dar uma ajudada. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar. Eu tô agora no corona, né? Tá todo mundo em casa, eu aprecio o contato. E muito obrigada pelo convite. Esse é um assunto bem denso, assim, cada um dos meus slides dava uma aula em si, que na realidade foi como eu fui sobre eles. Então, se vocês quiserem qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail. E muito obrigada pelo convite. Certo, querida, de nada, foi um prazer. Deixo a palavra aberta ainda, se alguém quiser comentar, alguém quiser ainda fazer algum tipo de questionamento ainda. Claro que muita gente já saiu por questões, o nosso horário não é dos melhores, né? Não é horário de almoço, horário pessoal voltar a trabalhar, tendo suas responsabilidades, mas aqueles que estão aqui ainda deixo, caso queiram fazer algum tipo de comentário, ainda estamos à disposição. Antes eu sei que o Bruno tá com a... Oh, ele baixou agora. Mas eu queria perguntar se alguém... Na opinião de vocês, o que vocês acham que seria entre as três opções que a gente viu, entre tribunais privados terem acesso a julgamento de direitos humanos, ou ser completamente responsabilidade do país e trabalhar para deixar isso mais reforçado, ou um tratado internacional com um mecanismo? Qual a opinião de vocês? Vocês acham que vale a pena utilizar os tribunais privados? Vocês acham que investir num tratado vale a pena? Isso é uma... Eu pessoalmente não tenho resposta, mas eu gosto de ouvir, eu sempre pergunto isso no final. Qual é a sua opinião de vocês?
Eu acho que só um tribunal internacional funcionaria mesmo. Claro que teria que ser de todos os países, senão qualquer um que ficasse fora atrairia todos os benefícios e as maldades junto, né, para ele. Agora, como é que tu vai fazer com todos os países, né? Se nem questões bem mais consolidadas não se consegue algum tipo de acordo internacional de todo mundo, como é que tu vai conseguir com relação às empresas, que são quase uma nação flutuante aí, sem espaço geográfico, mas tem poder quase como, ou até maior do que algumas nações, né? Fica, assim como o Gustavo, ficou meio pessimista nesse assunto. Com certeza, Vinícius. Muitas empresas têm muito mais. Hoje em dia, as grandes multinacionais têm muito mais, passam por cima completamente sobre a soberania dos estados, né? Nós somos reféns desse horizonte neoliberal, aquilo que a gente está discutindo lá pelo texto da Wendy Brown, né? O neoliberalismo ocupa todos os espaços, todos os espaços. Então, envolve a nossa própria aceitabilidade, a construção de sentido sobre isso, e exatamente a gente pode ver inúmeros exemplos, mas é que há muito tempo a própria ideia de soberania ela se mostra esfacelada, né? A ideia de soberania ela acaba reverberando de forma mais visível na soberania penal. Imigrantes. Então, a soberania penal, eu vou fazer muros, eu vou articular elementos aqui para dizer que aqui só entra no meu país quem eu deixar. Mas do ponto de vista daquela ideia originária de soberania, ou seja, a autonomia dos estados diante de não sofrer de ingerência externa de nenhum outro país, recai tudo naquilo que é muito estudado nas relações internacionais, que é o soft power, né? Esse poder de influência cultural que que o desenvolvimentismo seria um horizonte de sentido ligado a isso, né? Nós temos que ir lá fazer com que comunidades ribeirinhas, população indígena de Belo Monte, deem um jeito de sair de onde estão, porque nós precisamos levar desenvolvimento, energia limpa e tudo mais. E eu me lembro lá, quando nós estivemos lá no governo Dilma, toda essa articulação forte sobre Belo Monte, pegando esse exemplo, né, era ridículo, assim, o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. Se vocês botarem no YouTube, vocês veem os vídeos legitimando as investidas do Brasil em Belo Monte. Mas os índios vão sair de lá e vão para casas de alvenaria, e vão para não sei o que, como essa questão, assim, nós pensarmos minimamente ligada à alteridade, numa questão por exemplo, para nós aqui, não nos afeta isso, mas para a questão de ter os seus ancestrais enterrados naquela relação que o índio tem com a terra, é muito diferente de nós. Então, chega a ser risível esse tipo de articulação, sem contar toda uma série envolvendo genocídio mesmo que envolve isso, quando o Brasil, no caso da Organização dos Estados Americanos, houve uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para o Brasil parar as obras em Belo Monte, por exemplo, o Brasil ameaçou parar de pagar a OEA. E o Brasil é o maior país jurisdicionalizado pela OEA, em termos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque os Estados Unidos não faz parte, né, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? Então, o Brasil, 200 milhões de pessoas jurisdicionalizadas pela Corte, e o país fundamental dentro da OEA, e aí a OEA foi lá, dentro da Comissão Interamericana, tá bom, Brasil, podem continuar os investimentos em Belo Monte, só que cuida, tá? Então, exatamente quando mesmo nós vemos aí como os estados acabam sendo serviçais a esse horizonte, sentido tudo que a Verônica colocou, e que mesmo que nós tenhamos tratados internacionais, cortes internacionais, potencializando a responsabilização de empresas, primeiro esbarraria nisso que tu colocaste, Vinícius, né? De que o direito internacional ele é pautado pela iniciativa soberana dos estados. Então, pouco provável que o país dominado pelo horizonte que nós pensemos assim, que dão as cartas nos países que são as multinacionais, as grandes empresas, existe um movimento estatal, um movimento do país para ele se vincular a um tratado internacional para responsabilização de empresas, e mesmo que se vinculasse, depois a capacidade do enforcement, né, para dar conta desse accountability aí de direitos humanos, acabaria esbarrando uma série de outros problemas. Mas não significa que, de minha parte, né, que esses horizontes trazidos pelas Verônica não devam ser trazidos à tona e estabelecidos como ranhuras, né? Seria interessante
cortes internacionais nesse sentido, mais atenção, quanto mais atenção e mais visibilidade dermos a essa discussão, de algum modo isso vai ter alguma reverberação. Essa é a minha percepção, pelo menos. Professor, para adicionar 2 pontos. Um, em relação aos tribunais. Não há nem necessidade de criar um tribunal novo, nós temos vários tribunais que são utilizados e já são assinados. Eles só têm que ganhar jurisdição tem que ganhar competência. E para isso já é quase impossível. E isso é uma coisa que o livro do Ruggie, que novamente eu recomendo muito a todos que leiam, porque ele é uma leitura muito agradável, ele é autobiográfico, ele é engraçadão, assim, né? Ele vai escrevendo. E ele fala que de todos os esforços acadêmicos, de todas as ONGs, o que mais funcionou efetivamente para proteger direitos humanos é mídia. Ele falou, é mídia. Mídia funciona. Tu pode colocar o teu tribunal, que não vai ter a mesma efetividade, que é o public shaming de uma empresa. E ele fala assim, isso infelizmente é verdade. Eu tô aqui com a ONU, eu tenho uma equipe gigantesca, ele compilou todos os dados de violação de direitos humanos. No sentido de cancelamento da mídia social da empresa, é isso? Exatamente. No sentido de afetar a imagem da empresa e daí afetar o mercado. Porque assim, porque assim, enquanto o problema do neoliberalismo é que ele que não é muito minha área, mas eu vou dar que ele destrói algumas definições que nós temos como sociedade de se apoiar um ao outro. Por exemplo, cidadania é um negócio que o neoliberalismo está destruindo pouco a pouco. Isso é uma coisa que a gente pode ver nos Estados Unidos, onde eles acham que as pessoas não têm direito à saúde, por exemplo, que é uma ideia que sempre se teve, a ideia de comunidade, que tu tem direito a comer, a ter tratamento médico, e vai erodindo. Então, e eles usam o capital usa a globalização como uma maneira de gerar mais dinheiro, mas a gente também pode usar, dando visibilidade ao que eles fazem e reestabelecendo as nossas conexões com as mesmas palavras que eles tentam destruir, os mesmos sentidos que eles tentam desatribuir. Então, quando tu expõe as ações, a sociedade como um todo é que permite a empresa que ganhe lucro. Então, mesmo que seja... Eu sei que é uma coisa engraçada de falar que isso é cancelado, mas não é só o cancelamento. Porque, por exemplo, agora as empresas elas podem se cadastrar como, acho que é tipo B2, que daí elas podem fazer medidas ecológicas e não afetar a posição delas no Board of Directors. E isso vem por causa de pressão social. Vem por causa de conhecimento, de acesso à educação que as pessoas têm. E é triste que isso seja coisa que até agora funcionou melhor, depois de 1 milhão de horas sendo colocadas por acadêmicos no mundo todo. Mas é uma esperança, ao menos, que alguma coisa funcione. Perfeito, é isso aí. As empresas respeitam os seus consumidores. Por isso que as propagandas cada vez mais, a empresa ela presta contas ambientais, ela tem o selo da ONU de que os seus produtos são feitos sem nocividade a animais ou sem nocividade ao meio ambiente. Então é isso aí. Fala, Bruno. Eu ia fazer uma colocação completamente otimista e pessimista ao mesmo tempo, né? Ela é pessimista no diagnóstico, mas pelo menos ela aponta uma direção de solução. É que o colega de grupo colocou ali a questão do cancelamento. Eu entendo que isso é algo mais amplo, porque, na verdade, isso é algo anterior. Se a gente pensar, por exemplo, em processos transformativos muito importantes para os direitos humanos, como foi, por exemplo, o fim da mercantilização da escravidão, é um processo que começa com um repúdio público, porque vários países europeus não autorizavam que dentro do seu território nacional houvessem escravos, né? Os escravos estavam nas colônias. Então, existia uma grande hipocrisia com isso, e na Inglaterra vai se formar um movimento civil que começa a criar dificuldades para isso, até o momento que deixa de ser vantajoso. Então, quando a Inglaterra sai disso por pressão da sociedade, ela começa a impor dificuldades aos competidores. Então, essa ideia de tratado tribunal, a hora que deixar de ser interessante para os Estados Unidos o desrespeito a direitos humanos, porque alguns países vão estar conseguindo explorar isso de maneira muito mais acentuada, os Estados Unidos vai começar a lutar contra o desrespeito aos direitos humanos nessas esferas. E aí muda toda a lógica. Então, é lamentável, né, do ponto de vista humano, que a gente pense que esse é o caminho.
mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que em algum momento vai ter essa virada. O problema são as vítimas deixadas pelo caminho, né? Porque é exatamente isso. A partir do momento que começa a ser vantajoso para um competidor ascendente, os poderes que estão estabelecidos, eles certamente vão se tornar criteriosos e cobrar dos outros, porque, afinal de contas, ali passou a ser prejuízo para mim que os países, que as empresas de outros países possam acessar essas condições, né, para desrespeitar direitos humanos. É muito triste, é melancólico, mas eu acho que a mobilização acadêmica para a conscientização social e a pressão da sociedade são a melhor ferramenta para que a gente veja tratados sendo assinados, para que a gente veja, daqui a pouco, um tribunal sendo estabelecido. Eu acho que nesse sentido, a leitura da Verônica é correta, né? E é triste, porque, ao mesmo tempo que é um certo otimismo pensar que isso pode acontecer, é absolutamente deprimente pensar que vai vir daí, né? Que a gente se organiza como sociedade política e não consegue. Aí a sociedade tem que se organizar por fora das instituições de diálogo, fazendo pressão para que elas operem o óbvio, né? Então a gente entra naquele problema de instâncias de poder do Bob. Exato. Mas então tá, pessoal. Eu acho que a gente poderia ficar aqui a tarde toda, vários comentários aqui, o Rafael, colocando também o posicionamento dele sobre tratados internacionais, validando a questão deliberativa. Mas, assim, excelente mesmo. Pena que a gente não tem aqui a tarde inteira para seguir nesse papo. Mas te agradeço mais uma vez, Verônica, te agradeço, Bruno, pela sugestão, né? Que eu já tinha certeza absoluta que seria ótimo, vindo de ti, né? Então, obrigado mesmo. E aí, de repente, a gente, talvez no semestre que vem, a gente, dentro dessa temática, outras coisas que tu tem pesquisado, Verônica, que tu falou que não é exatamente o teu PhD, né, ligado a isso, mas a gente pode aqui, o Bruno também, botar ele para trabalhar também, para falar sobre a tese dele, que eu sempre gosto muito de ouvi-lo. Então, isso aí. Muito obrigado. Obrigado para todo mundo aí. E até semana que vem. A gente voltamos aqui semana que vem. Agora a nossa discussão lá sobre direitos humanos ligados a costas de usinas e alguns elementos ligados aí a mais uma dimensão histórico-política dos direitos humanos. Certo? Fica convidado também, Bruno, Verônica, se quiserem aqui, todas as quartas, das 11h30 até pouco antes dessa hora. Hoje a gente estendeu um pouco mais. Mas só pegar o link e entrar, e estão convidados aí, se tiverem disponibilidade e interesse. Beijos, abraços a todos e todas. Obrigado, professor. Obrigado, Verônica. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Bom final do dia. Tchau, muito obrigada.